Os cometas são objetos fascinantes que representam a beleza e o mistério do universo. Eles nos lembram que estamos conectados a um universo vasto. Um cometa é um pequeno corpo gelado do sistema solar que, ao passar perto do Sol, aquece e começa a liberar gases. Isso produz uma atmosfera visível ou coma. Coma é a denominação da nuvem de poeira e gás que circula o núcleo de um cometa. E, às vezes, também uma cauda. Esses fenômenos são devidos aos efeitos da radiação solar e da ação do vento solar sobre o núcleo do cometa, que acaba lhe dando uma cauda brilhante que confere a esse objeto seu aspecto característico. A cauda de um cometa pode ter milhões de quilômetros de comprimento, mas a quantidade de matéria contida na cauda pode ser carregada em uma bolsa. Cientistas acreditam que cometas sejam feitos do material que restou quando o Sol e os planetas se formaram. Eles acham que cerca de 100 milhões de cometas orbitam o Sol. Suas órbitas os levam para bem perto e bem longe do Sol. Cometas não emitem luz própria. O que parece ser luz vinda de um cometa é, na verdade, a reflexão da luz do Sol pelas partículas de gelo do cometa, da mesma forma que a luz é refletida pela Lua. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo em sua superfície começa a derreter e vaporizar, formando uma coma, que é uma nuvem de gás e poeira. À medida que o cometa se aproxima ainda mais do Sol, a coma pode se tornar muito grande e brilhante, e pode até desenvolver uma cauda, que é uma longa trilha de gás e poeira que é ejetada pelo cometa. Cada um dos fluxos de poeira e gás formam sua própria cauda distinta, apontando em direções ligeiramente diferentes. A cauda de poeira é deixada para trás na órbita do cometa de tal maneira que frequentemente formam uma cauda curva chamada de tipo 2, ou cauda de poeira. Ao mesmo tempo, o íon ou cauda do tipo 1, feita de gases, sempre aponta diretamente para longe do Sol, porque esse gás é mais fortemente afetado pelo vento solar do que a poeira, seguindo as linhas do campo magnético ao invés de uma trajetória orbital. Em ocasiões, como quando a Terra passa pelo plano orbital de um cometa, a anticauda apontada na direção oposta, as caudas de íons e poeira podem ser vistas. Cometas extintos que passaram perto do Sol muitas vezes perderam quase todo o seu gelo e poeira, e podem vir a se parecer com pequenos asteroides. Pensa-se que os asteroides têm uma origem diferente dos cometas, formando dentro da órbita de Júpiter e não no sistema solar exterior. A descoberta de cometas do cinturão principal e de planetas menores. No início do século XXI, a descoberta de alguns corpos menores com órbitas de cometas de longo período, mas com características de asteroides do sistema solar interno, foram chamados de cometas Mengs. Cometas de curto período são geralmente definidos como aqueles que têm períodos orbitais de menos de 200 anos. Eles geralmente orbitam mais ou menos no plano da eclíptica. É a projeção sobre a esfera celeste da trajetória aparente do Sol observada a partir da Terra, na mesma direção que os planetas. Suas órbitas normalmente os levam para a região dos planetas externos, no afélio. Afélio é o ponto da órbita em que um planeta ou um corpo menor do sistema solar está mais afastado do Sol.
Por exemplo, o afélio do cometa Halley está um pouco além da órbita de Netuno. Os cometas de longo período têm órbitas altamente excêntricas e períodos que variam de 200 anos a milhares ou mesmo milhões de anos. Por definição, os cometas de longo período permanecem gravitacionalmente ligados ao Sol. Aqueles cometas que são ejetados do sistema solar devido à passagem fechadas por planetas principais não são mais considerados apropriadamente como tendo períodos. As órbitas dos cometas de longo período os levam muito além dos planetas externos em afélio, e o plano de suas órbitas não precisa ficar perto da eclíptica. Muitos cometas e asteroides colidiram com a Terra em seus estágios iniciais. Muitos cientistas pensam que os cometas que bombardearam a jovem Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás trouxeram grandes quantidades de água e agora enchem os oceanos da Terra, ou pelo menos uma parte significativa dela. Outros lançaram dúvidas sobre esta ideia. A detecção de moléculas orgânicas em quantidades significativas em cometas levou à especulação de que cometas ou meteoritos podem ter trazido os precursores da vida, ou mesmo a própria vida, para a Terra.